bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A OMS expressou preocupação pelo fracasso mundial na distribuição de vacinas contra o coronavírus aos países mais pobres. Trabalhadores e trabalhadoras domésticas sofrem com as más condições de trabalho durante a pandemia, especialmente na América Latina. A CEPAL propõe a construção de alianças entre países em desenvolvimento para superar a pandemia. E a Grécia aprovou uma reforma trabalhista que busca enfraquecer sindicatos e restringir o direito de greve. As trabalhadoras e os trabalhadores domésticos sofrem com as más condições de trabalho durante a pandemia, especialmente na América Latina. A Organização Internacional do Trabalho aponta em relatório que a pandemia tem afetado aos trabalhadores domésticos e denuncia as más condições de trabalho aos quais estão submetidos esses trabalhadores, especialmente na América Latina. Em 6 meses, entre o final de 2019 e meados de 2020, o número de empregadas domésticas caiu de 25% a 50%, a depender do país em análise. As perdas de emprego em outros setores foram inferiores a 15%. Além disso, a categoria raramente tem acesso a equipamentos de proteção individual para exercer as atividades. A informalidade também gera desproteção com relação às medidas de proteção social tomadas para lidar com a pandemia. No seu relatório, a OIT lamenta que 10 anos após a adoção de um acordo histórico para regulamentar os direitos coletivos, a situação laboral dos trabalhadores domésticos não tenha melhorado nesta década. A OIT informa que há 75,6 milhões de trabalhadores domésticas no mundo. Desse total, 61,4 milhões trabalham na economia informal e mais de 3/4 são mulheres. E a OMS expressou preocupação no fracasso da distribuição das vacinas, principalmente aos países mais pobres. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, lamentou o fracasso global na distribuição das vacinas contra o Covid-19 para os países mais pobres. Valorizamos as vacinas doadas pelo G7 e o compromisso de países como os Estados Unidos de compartilhar as doses das vacinas em junho e julho, mas pedimos aos demais que sigam esses exemplos. Precisamos de vacinas para salvar vidas, enfatizou o diretor da OMS. Ele também destacou que mais da metade das regiões de alta renda no mundo já tem doses suficientes para poder vacinar as suas populações, e apenas 3 dos 79 estados de baixa renda alcançaram níveis semelhantes. A OMS tem alertado que muitos países latino-americanos têm sofrido com o aumento dos níveis de transmissão do coronavírus. Ao mesmo tempo, na África, as infecções por Covid-19 aumentaram 52% na mesma semana, e as mortes aumentaram em 32%. A estimativa é que a situação piore, e por isso precisamos de vacinas, ressaltou o diretor da OMS. E a CEPAL propõe alianças entre países em desenvolvimento para superar a pandemia. Segundo a secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, uma recuperação transformadora após a pandemia de Covid-19 requer uma aliança global que inclua países em desenvolvimento em todas as formas de cooperação e financiamento. Bárcena indicou que o PIB per capita não deve ser o único critério para definir os níveis e necessidades de desenvolvimento, e não pode ser usado para excluir os países de renda média do financiamento concessional e das preferências comerciais. Para Bárcena, os países de renda média são atores-chave no desenvolvimento global, uma vez que representam mais de 75% da população mundial e cerca de 1/3 do PIB global. 62% das pessoas que vivem na pobreza vivem lá, atraem 45% dos investimentos, respondem por 30% das exportações mundiais e são atores-chave na implementação da Agenda 2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável. A secretária da CEPAL também explicou que o impacto econômico e social da Covid-19 aumentou significativamente a lacuna financeira nesses países. E, nesse sentido, alertou que a América Latina e o Caribe é a região do mundo em desenvolvimento com maior endividamento e com maior incidência de juros da dívida. E o FMI sugere que os países mais poluidores estabeleçam um preço mínimo ao carbono. O FMI instou as economias com maiores emissões de gases de efeito estufa, Estados Unidos, União Europeia, China e Índia, a estabelecerem um preço mínimo internacional para o carbono.
A medida busca uma opção viável para evitar que o clima de crise se transforme numa catástrofe. A proposta do fundo, ainda em discussão interna, estabelece 3 preços mínimos para o final da década: 75, 50 ou 25 dólares por tonelada para países avançados de renda média e baixa, respectivamente. Atualmente, o preço da tonelada de carbono mal chega a 3 dólares. Na sua intervenção de apresentação do relatório, a diretora-geral do fundo, Kristalina Georgieva, destacou que esse preço básico internacional seria uma opção viável e que permitiria uma redução das emissões de 23% até 2030. O porta-voz do Comitê Nacional de Greve da Colômbia teve que deixar o país por ameaças de morte a ele e a sua família. A CSA repudia a violência antissindical e presta sua solidariedade ao povo colombiano. Nelson Alarcón, porta-voz da Comissão Nacional de Greve da Comissão Executiva Nacional da Federação dos Trabalhadores da Educação, FECODE, precisou deixar o país devido às constantes ameaças de morte contra ele e a sua família. A Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, a CSA, expressa sua solidariedade ao companheiro Nelson Alarcón e à sua família e denuncia a cumplicidade do governo de Ivan Duque com os atos que não respeitam as bases da ordem democrática, conforme denunciado pelos movimentos sindicais, sociais e de direitos humanos. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, expressou seu repúdio à violência antissindical histórica no país. Na Colômbia, nada mudou. A violência continua e a impunidade também. A morte e o exílio não podem ser o destino de quem luta pelos seus direitos e pela democracia. O presidente da Confederação dos Trabalhadores da Colômbia, CTC, Luiz Miguel Morantes, emitiu nota em 21 de junho para exigir que o governo nacional e as autoridades competentes investiguem a origem das ameaças. A Unidade Central dos Trabalhadores, a CUT, Colômbia, também se manifestou por meio de seu presidente, Francisco Maltés, solicitando ao Ministério Público e ao Ministério do Interior que investiguem esses fatos. E a Grécia aprovou uma reforma trabalhista que visa enfraquecer os sindicatos e restringir os direitos de greve. Apesar do repúdio de setores políticos e sindicais, o parlamento da Grécia aprovou na semana passada uma polêmica reforma trabalhista promovida pelo governo. A medida foi aprovada com o voto de 158 dos 300 legisladores do país. Durante a votação, milhares de pessoas protestaram em várias cidades e na capital, Atenas. Um dos pontos polêmicos da medida é o aumento para 10 horas de trabalho proposto pelo governo. Os manifestantes alertaram para as consequências do aumento da jornada de trabalho, na contramão de outros países europeus que buscam reduzir a jornada de 8 para 6 horas diárias. E no Brasil, a população do Rio de Janeiro presta homenagens aos mais de 500 mil mortos por Covid-19. A Arena de Copacabana se transformou em memória das 500 mil pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil. O segundo país do mundo em número de mortos pela pandemia. Centenas de rosas vermelhas foram colocadas na praia de Copacabana e repúdio a forma como o governo do presidente Jair Bolsonaro e parte da sociedade tem tratado a pandemia desde a crise da saúde, segundo a ONG Rio da Paz, organizadora do protesto. O Brasil tem registrado uma média superior a 2.000 mortes por dia por coronavírus e está a caminho de se tornar o país com o maior número de vítimas pela pandemia. Segundo a ONU, a xenofobia no mundo é cada vez maior e exige políticas públicas para os imigrantes. O representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, manifestou a preocupação com o número de pessoas que em 2020 fugiram de guerras, perseguições e violações dos direitos humanos. Cerca de 82,4 milhões de pessoas no mundo têm migrado por necessidade de diversas naturezas, social, econômica e ambiental. Segundo ele, a cada ano o número de refugiados e deslocados no mundo cresce. Em 2020 chegou a 82,4 milhões de pessoas. É a população da Alemanha, por exemplo. É um número enorme. Todos pararam por causa da pandemia, do novo coronavírus, que causa o Covid-19, exceto os conflitos, as guerras, as perseguições, as discriminações que são a causa deste exílio, das pessoas deslocadas à força e refugiados. O relatório 2020 Global Trends da Agência das Nações Unidas para Refugiados revela que o número de pessoas deslocadas à força no mundo aumentou
aumentou 4% em comparação com 79,5 milhões de registrados em 2019. Atualmente, 1% da humanidade está deslocada e há 2 vezes mais pessoas deslocadas à força do que em 2011, quando o total era de pouco menos de 40 milhões, indicou o relatório anual da Acnur. E no Haiti, mais de 1.500 pessoas se refugiam em um ginásio para se proteger da violência do país. No Haiti, mais de 1.500 pessoas se refugiaram em um ginásio, desde que a violência urbana ganhou contornos caóticos pela disputa entre 2 gangues pelo controle de bairros na entrada sul da cidade de Porto Príncipe. As cerca de 400 famílias que vivem no espaço fugiram no início de junho, a maioria somente com a roupa do corpo. Para se alimentar, eles dependem de doações de associações como a Unicef e a Cruz Vermelha Internacional. Apesar de fornecer segurança, as condições do ginásio não oferecem proteção contra o coronavírus em um momento em que a pandemia causou um aumento considerável no número de pessoas infectadas no Haiti. Com esse panorama, a região conhecida como Carrefour busca ajudar, mas o prefeito da cidade teme que não seja possível albergar mais pessoas se a onda de violência continuar. O recrudescimento da violência, não sabemos se teremos condições de atender a todos. Acrescenta-se a esse contexto o fato de que estamos no auge da pandemia. Na Estrada Nacional número 2, é possível ver o deslocamento de pessoas nos bairros afetados pela violência. Toneladas de lixo na rua, veículos e motocicletas em alta velocidade para evitar parar na região. Nos confrontos pelo controle dos bairros, ocorreram inúmeros incêndios em residências e empresas, ataques a civis e outras violências. Parte do problema é atribuído à falta de ação por parte da Polícia Nacional, que não tem interferido para conter a violência entre as quadrilhas. E na Argentina, a Central de Trabalhadores, conduzida por Hugo Chasque, propõe um documento para reativar a economia do país. Essa e outras notícias no próximo bloco. Na Argentina, a Central dos Trabalhadores, conduzida por Hugo Chasque, publicou um documento com propostas para reativar a economia do país. O documento busca contribuir para o debate, sugerindo uma injeção de recursos voltados à dinamização da economia argentina. No Chile, a dirigente sindical Silvia Silva assumiu a presidência da CUT no lugar de Bárbara Figueiroa, que ficou os últimos 9 anos à frente do cargo. Silva é oriunda do movimento de professores da educação infantil do Chile. Segundo analistas políticos, o processo de formulação da nova Constituição do Chile poderá contribuir para o fortalecimento dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras na era digital, buscando reduzir a possibilidade de precarização das relações de trabalho. Na Espanha, 18,2% dos trabalhadores ganham menos de um salário mínimo, segundo dados de 2019. Mais uma vez, os dados refletem a diferença de gênero, sendo que as mulheres são as que recebem menor remuneração. E na Guatemala, uma estrada que custou 68 milhões de dólares é destruída pelas chuvas que assolam o país. Esta estrada, que desvia o trânsito da rodovia Pan-Americana da Guatemala, inaugurada em 2019 pelo ex-presidente Jimmy Morales e que custou 68,3 milhões de dólares, tem um problema. Se deteriora facilmente com a ocorrência de chuvas. Os 14,5 quilômetros de estrada foram consideradas em abril de 2019 por Morales como uma mega obra e um marco histórico para beneficiar mais de 6 milhões de cidadãos. Mas 2 anos depois, a estrada sofre gravemente no inverno e é praticamente alérgica à chuva. Além disso, o custo do investimento cresceu em 25% do seu orçamento original e a obra ainda não foi oficialmente lançada pelo governo. Inundações e deslizamentos contínuos motivaram uma investigação sobre o superfaturamento da obra. Em julho de 2020, 17 pessoas foram capturadas por anomalias técnicas, financeiras e administrativas no entorno da construção da rodovia. Mas 3 meses depois, o juiz encarregado do processo as liberou. O processo judicial foi reativado em fevereiro. Por enquanto, a rodovia continuará operando, enquanto as autoridades investigam o suposto estelionato na construção do trecho em um dos países mais corruptos do continente, segundo índices de organismos internacionais.
E na Turquia, cresce a procura pelas criptomoedas para diminuir a perda com a inflação. As criptomoedas conquistaram os turcos, não apenas os investidores, mas também trabalhadores que recorrem a elas para proteger as suas economias. Segundo estimativas, entre 7 e 16% dos turcos investem e usam criptomoedas como o Bitcoin, o que coloca o país na quarta posição mundial, segundo publicações especializadas. Aprendemos como produzir bitcoins com a nossa equipe, e agora não entramos em nenhum negócio sem explorar as bitcoins. O volume diário de operações pode chegar a 1,6 milhões de dólares. No Telegram, abundam os gurus de criptomoeda que aconselham milhões de usuários, e nas grandes cidades turcas é cada vez mais comum encontrar cafés e outros estabelecimentos onde se paga com criptomoeda. Agora houve uma baixa muito forte, pois todos começaram a retirar os seus bitcoins. Mas o jogo tem seus riscos. Em abril do ano passado, uma das maiores bolsas digitais da Turquia, a Todex, foi certificada por um órgão regulador dos Estados Unidos e movimentou cerca de 700 milhões por dia de dólares. Fechou sem aviso, deixando seus usuários sem acesso à economia. Mais de 400 mil clientes da Todex estão agora numa batalha judicial para recuperar as suas economias, que totalizam aproximadamente 108 milhões de dólares. E a Turquia emitiu um alerta vermelho para prender o proprietário em fuga, Faruk Fatih Özer, que fugiu para o exterior. E o Panamá sofre com um desastre ambiental sem precedentes. Cerro Patacón, o maior aterro sanitário do Panamá e que atende à capital do país, é um desastre ambiental e sanitário, que só mudará com a modificação do modelo de gestão de resíduos, afirmaram nesta sexta-feira o governo e defensores ambientais. No local, mais de 40% de todo o lixo gerado no país é descartado, segundo dados oficiais, e um deslizamento do produto das chuvas que caíram na semana passada voltou a colocar o foco sobre o problema. O aterro tem mais de 130 hectares, mas a sua toxicidade atinge a 9 mil hectares, segundo especialistas. A má destinação dos resíduos afeta as comunidades panamenhas devido à falta de políticas públicas relacionadas à educação ambiental e à cultura contra o desperdício. E a cidade do México realizou um treinamento simulado para reagir a terremotos. Na cidade do México, a simulação de terremoto realizada nesta segunda-feira foi considerada um sucesso, informou a chefe de governo Claudia Sheinbaum. As autoridades detalharam que cerca de 6 milhões de pessoas participaram e mais de 14 mil prédios da cidade se inscreveram em uma plataforma para participar da simulação. Além disso, quase 2 mil prédios da administração pública da Cidade do México também participaram do exercício. Guido Sánchez Coelho, diretor do exercício, explicou que fazer exercícios de simulação é fundamental para que os cidadãos estejam preparados, ouçam o alerta, saibam quanto tempo tem para evacuar para uma área segura ou para sair de um local. Um dos pontos-chave de refúgio da capital é a Plaza de la Constitución, conhecida como a Plaza de Zócalo. Simulações no México são realizadas para que os cidadãos fiquem alerta para a ocorrência de terremotos. O último grande terremoto ocorreu em 19 de setembro de 2017, com a magnitude de 7,1 e epicentro entre as cidades de Puebla e Morelos. O abalo deixou 369 mortos, 228 na Cidade do México. Tarcísio e seu neto Miguel estavam fazendo compras perto da praça quando o exercício ocorreu. O avô lembrou que desde a infância temos que ter a cultura de saber lidar com os terremotos. Por isso esse tipo de ação é muito importante. Miguel, por sua vez, que com apenas 8 anos já pensa em ser engenheiro para ajudar em situações de emergência como terremotos, explicou claramente o que quer fazer quando há um terremoto. Tenho que sair devagar, sem me preocupar e ir para a zona segura para que, se algo acontecer, nada me afete. O tempo de evacuação em 2 edifícios do governo da capital foi de 4 minutos em média, ou seja, foram mantidos em relação ao exercício anterior, informaram as autoridades. E eu sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.